Fala galera, aqui é o Marcelo Oliveira do meu 2.0 e nesse vídeo eu quero falar com você sobre oportunidades. Eu já gravei esse vídeo na verdade e por algum motivo eu perdi a gravação, eu perdi o backup, mas eu vou gravar esse vídeo e provavelmente ele vai ser sem muita edição. A ideia é ser mais um bate-papo com você, mas eu quero falar com você sobre oportunidades. Ao longo da minha carreira, e da minha trajetória, da minha vida, muitas coisas aconteceram e muitas oportunidades surgiram, mas existem algumas coisas que às vezes a gente não se apercebe, com relação às oportunidades, e às vezes a gente tem dificuldade até para entender que determinadas situações são oportunidades. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com você algumas histórias que vão te ajudar a identificar se talvez algumas situações que você está passando podem ser uma oportunidade, podem ser um sinal da vida que você precisa se atentar ou se preparar para algo e como que você aproveita essas oportunidades. Então, um exemplo muito clássico que eu trago sempre de história e de conteúdo, principalmente para o time que eu mentoro, é quando eu comecei a minha carreira na área de tecnologia, eu ganhava um salário razoavelmente baixo, então qualquer oportunidade que surgisse ali de aumentar os meus rendimentos já era considerado uma boa oportunidade. E quando eu estava no começo da minha carreira, surgiram oportunidades para que eu fosse para outras empresas, para que eu aumentasse o meu salário, e em alguns momentos eu aceitei essas oportunidades, em alguns momentos eu rejeitei. Então, houveram situações em que eu recebi uma proposta para trabalhar em outras empresas, em outra empresa. Isso praticamente dobraria o valor do meu salário, só que comparando a empresa para onde eu estava indo e a empresa onde eu estava naquele momento, no projeto em que eu estava naquele momento, na atividade que eu estava fazendo naquele momento, a curto prazo eu iria ganhar mais dinheiro, mas a médio e longo prazo faria mais sentido ter o nome daquele currículo no meu, faria mais sentido ter o nome daquele cliente no meu currículo, do que ganhar mais dinheiro no curto prazo. Então, em alguns momentos você precisa analisar que nem sempre porque você vai ganhar mais dinheiro, porque você vai se beneficiar de algo, necessariamente aquilo é o melhor para aquele momento, para aquela fase que você está, ou às vezes pode até ser, só que no médio e longo prazo você pode perder. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa entender. E, passado algum tempo, uma das coisas que acabou acontecendo comigo surgiu uma oportunidade de entrevista em uma das maiores empresas de tecnologia da época, e que é uma das maiores empresas de tecnologia até hoje, na verdade. Então, eu não vou dar muitos spoilers aqui para não mencionar a empresa, mas é uma gigante da tecnologia. E eu lembro que eu fui fazer essa entrevista e eles estavam procurando uma pessoa para a área que eu trabalho, com sistemas que eu trabalho. Na verdade era para um sistema que eu estava começando a ser treinado, estava começando a estudar, só que era um sistema que, apesar de eu estar sendo treinado, eu já tinha toda uma visão de processos, eu já tinha conhecimento até de outros módulos, de um sistema predecessor, que era mais ampla. Então meu perfil estava de certa forma muito bem alinhado para aquela posição. E eu conversei ali com a gerente, passei por todos os pontos da entrevista e foi dando tudo certo. Até então eu era o cara para assumir aquela vaga. Até que ela me fez uma pergunta, que foi a pergunta, talvez uma das que mais me marcaram ao longo da minha trajetória, que foi: como está o seu nível de inglês? E aí parece que é uma pergunta simples, mas na verdade muitas coisas acontecem ao longo da nossa vida, e principalmente no ambiente corporativo, de mercado de trabalho, que dependem do inglês. E falei, não, meu inglês tá bom, tô estudando, enfim. Ela falou assim, não, eu vou te perguntar de uma outra forma, Emerson. Se agora eu te colocar numa conferência, se agora eu te colocar numa reunião com um time que só fala inglês, como que você vai se sair? E aí, poxa, não tinha necessariamente como eu mentir, Eu não ia destravar o meu inglês ali em 2, 3 dias, uma semana, enfim, que fosse, Então eu falei, poxa, se você me colocar agora numa conferência, eu não vou falar inglês. Eu entendo muito bem, eu leio, eu vou entender todo mundo,
mas eu não tenho a prática de conversar, eu não vou conseguir me comunicar. E aí ela falou assim, não, tudo bem, eu vou analisar melhor, mas eu já posso te adiantar que isso é um baita de um balde de água fria. Porque apesar de você ter todos os principais requisitos, né, e conhecimentos, sem o inglês fica difícil porque essa vaga precisa de alguém que vai se comunicar com o time externo. E beleza, passaram-se alguns dias e qual foi o resultado? Não passei. Não fui aprovado naquela entrevista e aquela era uma oportunidade que dobraria, talvez triplicaria o meu salário e que valeria a pena fazer essa troca no momento que eu estava de carreira. Mas, enfim, perdi a vaga. E eu até voltei a fazer novas entrevistas nessa empresa, né, depois de em vagas que não tinham o inglês como pré-requisito, mas o fato é que uma grande oportunidade se foi. E a questão é que não foi a falta de oportunidade. Eu tinha a oportunidade estava ali diante de mim, só que no momento em que essa oportunidade apareceu, eu não estava preparado. Então, a primeira coisa é, a gente precisa entender quando uma situação é uma oportunidade. E daqui a pouco eu vou comentar sobre situações em que não parece que é uma oportunidade. Mas a primeira coisa é, a gente precisa identificar quando é uma oportunidade. 2, a gente precisa estar preparado para essa oportunidade, porque se a gente não percebe que é uma oportunidade, a gente deixa passar. Se a gente percebe que é uma oportunidade, mas a gente não está preparado, vai passar do mesmo jeito e a gente não vai aproveitar. Então é importante estar preparado. E nessa ocasião, pegando esse exemplo do inglês, eu estudei inglês por muito tempo. Eu tinha o costume de ficar traduzindo música, pegava a letra da música em inglês, ficava tentando traduzir. Então eu sempre gostei muito de idiomas, sempre estudei inglês, alemão, enfim, outras línguas. Mas eu não tinha habilidade e eu não tinha nem recursos para ficar conversando com outras pessoas em inglês. Então o máximo que eu tinha de interação em inglês era quando eu precisava abrir um chamado, por exemplo, né, com o sistema que eu trabalhava, e o time precisava ali de uma conferência, de uma interação com um time, né, do exterior. E aí sim eu tinha ali alguma reunião em inglês, mas normalmente isso não acontecia. E aí, passados alguns anos, um belo dia eu estou trabalhando já numa outra consultoria, numa outra empresa, e um dia me chama o gerente e o diretor numa sala para conversar. E eles chegaram para mim e disseram assim, Emerson, a gente precisa de uma ajuda sua. Eu falei, ajuda minha? Como assim? Eles falaram assim, a gente tem um cliente que ganhou um baita de um projeto. É um projeto global. Eles, na verdade, o projeto nem é aqui do Brasil, mas eles precisam de gente aqui no Brasil para implementar. E eles não têm time. E nós temos você no nosso time. E a gente está pensando em colocar você nesse projeto. Eu falei, tá, mas por que vocês me chamaram aqui? Porque esse projeto é em inglês, todo é em inglês, mas mesmo assim a gente quer colocar você nesse projeto. E aí eu fui muito transparente, falei, olha, conheço inglês, estudei inglês, tenho uma boa noção de inglês, mas não tenho a prática de todo dia estar conversando com alguém em inglês. Então, falei, poxa, não sei como é que vai ser. E aí ele falou, não, faz o seguinte, você entra no projeto e se der errado, se você vê que não dá para acompanhar, você levanta a mão, você sinaliza pra gente e a gente te tira do projeto. Antes do cliente reclamar, você levanta a mão e diz que não está indo muito bem e a gente te tira do projeto. Se tudo der certo, você fica lá. Tá bom. Só que a grande questão é, aquela lição lá atrás, de ter perdido uma vaga, de ter perdido uma oportunidade que faria uma grande diferença para a minha realidade naquele momento, me ligou a chave de que, ok, eu já sabia muita coisa em inglês no sentido de estudar, de fazer prova, de, enfim, fazer teste. Mas isso me acendeu naquela época um alerta de que eu precisava melhorar a minha comunicação. Não só de entender alguém, mas de conseguir que alguém me compreendesse. E, beleza, fui para a primeira reunião desse projeto,
não entendi praticamente ninguém. Ninguém. Pra mim, eles estavam falando numa velocidade absurda. Falei, beleza, mas vamos lá. Vou continuar treinando e vamos embora. E passou-se um dia, 2, 3, 4. Até que comecei a entender, comecei a interagir, mas ainda aquele medo de falo, não sei, vai que meu inglês é ruim. Um dia, um dos meus gestores me chama, né, numa ferramenta de comunicação e fala assim, Emerson, preciso conversar com você. Toda vez que a gente tem uma reunião, você fala, poxa, não sei, poxa, não tenho nada para falar, tá tudo bem. Falou assim, cara, de duas uma, ou você não sabe o sistema, ou você tem algum problema de comunicação. E a gente tem seu currículo e a gente sabe que você sabe o sistema. Então qual é o problema? E aí, ele falou pra mim o seguinte, eu expliquei, né? Falei, poxa, não tenho tanto costume de falar inglês o tempo inteiro, enfim, vai que alguém não entende, vai que alguém interpreta errado. E aí, ele disse uma coisa pra mim que mudou o jogo pra mim naquele projeto e na minha carreira, que foi, Emerson, o ponto forte da comunicação é você ser compreendido e você compreender a mensagem. Se você falar alguma coisa que alguém não entendeu, vão te dizer, eu não entendi, pode repetir? Se ninguém disser que não entendeu, é porque entenderam. Se entenderam, a missão está cumprida. Depois você se preocupa se você está falando corretamente, se você está falando, né, com as palavras, com as melhores palavras. Você precisa ser entendido e passar a mensagem. E a partir dali, eu acabei, né, deslanchando no projeto e consegui, de fato, trabalhar, interagir, fiz apresentação, fiz viagem internacional, apresentei para dezenas de pessoas em inglês. Então, beleza, destravou. Só que, qual é a grande sacada aqui? A grande sacada é que, a vida já vinha me dando ali sinais de que eu tinha que estudar inglês, de que eu tinha que falar inglês, de pessoas que vinham se queixar para mim e falavam, poxa, o meu maior arrependimento na minha carreira é que eu não falo inglês. E eu perdi oportunidades porque eu não falava inglês. E a primeira coisa que isso me destravou foi, a gente não precisa ser perfeito. Hoje em dia na internet é muito comum a gente ver frases como feito é melhor que perfeito, e eu até concordo com essa frase. Eu acho que muitas das vezes é melhor você começar algo e você não está na sua melhor versão. Não é o melhor que você pode entregar, mas você começou, você saiu do zero, você tirou os seus planos do papel. Mas você foi lá e fez. Só que isso também não é uma desculpa para você nunca melhorar, para que você nunca otimize. Então, feito é melhor que perfeito, mas se você puder fazer mais perto do perfeito, vai sair mais bem feito. Eu acho que eu viajei aqui agora, mas o que eu quero que você entenda é, se você ficar esperando o momento, sabe, perfeito, esse momento nunca vai chegar. Nunca vai ter uma situação ideal, um momento ideal, agora todos os astros e a natureza e tudo convergiu e esse é o momento perfeito. Isso nunca vai existir. Se você ficar esperando isso, você nunca vai fazer nada, absolutamente nada. Então, às vezes a gente precisa dar um passo mesmo que não sejam as condições ideais e fazer até que as condições ideais surjam. E a segunda coisa que isso me traz à mente é que você precisa estar preparado e se preparar para as oportunidades. Por quê? Porque ao longo da minha carreira eu fui mudando de uma consultoria para outra, participando de vários projetos, e mais cedo ou mais tarde surgiria uma oportunidade como essa. E se eu não estivesse preparado, eu não teria ficado nesse projeto. E hoje, olhando para a minha carreira, eu tenho vários clientes que eu atendi, olhando para a minha carreira na área de tecnologia. Aqui no canal eu falo muito sobre marketing digital, sobre mentalidade, sobre finanças, mas a minha carreira é na área de TI. E olhando para a minha carreira, talvez eu não teria participado desse projeto se eu não tivesse desenvolvido essa habilidade do inglês. Eu não estou dizendo que eu sou o super master do inglês, que eu falo tudo lindo, maravilhoso, não. Mas eu consigo me comunicar. Eu desenvolvi essa habilidade. Posso melhorar? Posso, tem muito para melhorar.
mas eu aprendi a lição e isso fez com que, quando essa oportunidade nova surgisse, quando essa oportunidade surgiu, na verdade, eu estava preparado, minimamente preparado. E hoje, quando eu olho para trás, quando eu pego ali os principais projetos, esse talvez é o projeto de maior relevância na minha carreira. Foi um projeto global, envolvendo 11 países, envolvendo pelo menos 3 idiomas, né? E 11 países pensando em pessoas que iriam usar o sistema. Se for considerar ainda, né, os países que estavam envolvidos na configuração, na elaboração desse projeto, tem aí mais ou menos 15 países, né, envolvidos. Então, talvez uma das maiores oportunidades que eu tive na minha carreira vieram a partir de uma oportunidade que eu estava preparado. Então, normalmente as pessoas, fulano teve sorte, isso é sorte. Não é sorte, é eu e você estarmos preparados. E aí, por que eu tô trazendo esse contexto para você e gravando esse tipo de conteúdo aqui no canal? Porque quando às vezes a gente para e pensa e olha para algumas situações da nossa vida, tem coisas que parecem um revés, tem coisas que parecem que a vida tá dando uma rasteira na gente. E às vezes a vida te dá uma rasteira que vai ser a maior oportunidade que você vai receber. Então para mim foi meio estranho ser chamado naquela sala, aquela pressão de não, a gente não pode dizer não, a gente precisa colocar alguém lá, e se alguém vai ter que ser você, dá seu jeito aí, sabe? Poderia ser um pesadelo. Mas falei, ok, vamos encarar mais esse desafio. E como eu tinha um mínimo de preparo, eu consegui estar à altura daquele desafio. Precisei me desenvolver em mais algumas coisas ao longo dessa trajetória? Também, com certeza, né, com feedback também de outras pessoas. Mas consegui agarrar essa oportunidade e aproveitar aquele momento. E aí é importante que você olhe para isso em outras áreas da sua vida. Por exemplo, aqui no canal eu tenho falado muito sobre, por exemplo, criar um canal no YouTube, como crescer no YouTube, como ganhar dinheiro no YouTube. E não porque eu acho que é a única forma, mas é uma das formas que eu trago aqui para você como fonte de renda. Mas a grande questão é que você precisa se preparar. Então, poxa, vou gravar um vídeo. Dá uma olhada se faz sentido, né, esse vídeo para sua audiência. Por que eu estou trazendo esse vídeo aqui se não tem nada a ver necessariamente com o YouTube? Porque tem a ver com mentalidade. E grande parte dos bloqueios que tem na minha e na sua vida são bloqueios da mente. Não é porque eu e você não consegue, não é porque a outra pessoa é superdotada, não é porque a outra pessoa é mais especial, não. É porque na maioria das vezes a gente tem bloqueios ou a gente se bloqueia, a gente se limita e a gente acha que o outro é capaz, mas a gente não é, mas que você não é. E isso é o que precisa mudar. Então, às vezes, a oportunidade que está surgindo para você, o desafio que está surgindo para você, pode ser no seu relacionamento, mas pode ser uma oportunidade camuflada para você melhorar. Às vezes pode estar surgindo para você desafios no seu trabalho, e é uma oportunidade disfarçada para que você mostre o seu potencial, para que você melhore, para que você se aprimore como pessoa, como profissional. Às vezes está surgindo para você a oportunidade de começar a empreender. E muitas vezes a gente fala, poxa, eu trabalho das 9 às 18, sei lá até que horas, eu não tenho tempo, enfim. E de repente você já estava ali com uma ideia há muito tempo na cabeça. Não tirou do papel, não colocou para funcionar. E de repente veio a notícia que você foi mandado embora. Você fala, poxa, meu Deus, e agora? Às vezes é a vida te dando um sinal que é a hora de você tirar o seu projeto do papel. É claro, falei aqui recentemente no canal sobre a importância, às vezes, de você ter uma renda que pague seus boletos, que pague as suas contas, enquanto você vai empreendendo. Sim, é importante. Se você pode ter isso, continue trabalhando e desenvolva o seu projeto em paralelo até que te dê uma renda equivalente. Mas essa também não é a realidade de todo mundo. Às vezes a vida vai te dar um chute e dizer, se vira, se mexe, anda, caminha. E às vezes você pode ficar sem a sua renda principal para desenvolver isso. Então, eu não estou dizendo, entende que não é uma regra, mas uma coisa é fato. Você precisa abrir os seus olhos, abrir a sua mente para entender melhor, para observar as oportunidades. À medida que eu fui começando a
a me envolver mais com empreendedorismo, com buscar fontes de renda, você começa a ver oportunidade em qualquer coisa. Então, poxa, por muito tempo eu acreditei que a única forma de você ganhar dinheiro era você trabalhando para alguém, com carteira assinada, das novas 18, e não tem nada de errado com isso. Mas às vezes, poxa, eu mesmo trabalhando com tecnologia, já desenvolvi, por exemplo, sempre gostei muito de cozinhar e no começo, né, antes de eu começar de fato a trabalhar na área de tecnologia, eu fiz formação, eu fiz curso, eu trabalhei em restaurante. Então, poxa, eu gosto de cozinhar, eu gosto de mexer com comida, sou um Masterchef, nem de longe, mas eu me viro bem na cozinha. Então, o que eu comecei a fazer? Fazer bolo de pote, comecei a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, levava para o serviço. E eu voltava muitas vezes sem nada, ou com pouca coisa, o pessoal começou a comprar. E aí se eu ficava uma semana sem levar, pô, cadê o bolo? E, pô, queria um bolo e agora não tem bolo. Eu tava lá trabalhando, ganhando meu dinheiro, mas eu levava um negócio ali e colocava lá e as pessoas simplesmente iam lá e compravam. Ou os perfumes, quem já acompanha alguns vídeos aqui no canal sabe que eu trabalho também com cosméticos. Vocês já viram aqui em algum momento eu mostrar ou no cenário, enfim. Quantas vezes eu não levava na mochila, né? Tinha que levar o notebook, levar as coisas, levava a pastinha com as amostras e conversa vai, conversa vem. Pô, eu trabalho com cosmético, trabalho com perfume. Ah, deixa eu ver. Beleza, sacava lá meu estojinho de amostras, fazia a demonstração e, poxa, às vezes voltava para casa com 2, 3, 5 pedidos. Então, às vezes, poucos ajustes, pequenos ajustes, podem te trazer grandes oportunidades. Às vezes a gente fica esperando aquela super mega master oportunidade que vai mudar a nossa vida e às vezes as oportunidades elas vão surgir ao longo do caminho. Então eu comecei a trabalhar com restaurante, por exemplo, porque eu não tinha conseguido ainda trabalhar na área de tecnologia, era o que eu sempre quis, era o que eu sempre queria, mas não tinha conseguido ainda uma vaga. Então surgiu uma oportunidade de trabalhar em outra área, eu fui aprendi a habilidade e fui trabalhar. E enquanto eu estava em movimento, surgiu a oportunidade para que eu voltasse, né, e começasse de fato ali na área que eu queria. Ao longo da minha carreira foram surgindo oportunidades para que eu pudesse crescer na minha carreira, para que eu pudesse mudar a minha remuneração, e tudo isso veio comigo em movimento. Não é eu parado, não é você parado, olhando para a tela do computador e vendo um vídeo atrás do outro que vai mudar a sua vida. Às vezes é importante a gente ter esse tempo de sentar, de estudar, de ouvir uma mensagem que vai ajudar a gente, que vai motivar a gente, mas tem hora que o melhor que você pode fazer é desligar o seu celular, desligar o seu notebook e colocar as coisas em prática, fazer, trabalhar, entendeu? Mão na massa. Às vezes a gente fica meio paralisado de tanto pensar, de tanto planejar, de tanto analisar. E eu sou uma prova disso. Muitas vezes eu fico certos períodos aqui no canal sem postar conteúdo porque eu fico pensando, poxa, como é que eu vou fazer? Mas e se eu fizesse isso? Já penalizei muitas vezes o canal fazendo testes, inclusive, e entendendo também na prática, e eu entendo que isso foi também um investimento, né, para hoje falar um pouco sobre YouTube para você, sobre como ganhar dinheiro na internet, de investir tempo meu em aprender como fazer, como não fazer, o que não fazer. Mas é importante você estar atento às oportunidades. E às vezes pequenas coisas podem te gerar grandes oportunidades. Talvez dos menores projetos que eu já participei, me geraram conexões, me geraram networking que me levaram a oportunidades gigantescas. Então, você nunca sabe quem está do outro lado, você nunca sabe para quem você está prestando serviço, para quem você está vendendo um produto. E à medida que você vai se desenvolvendo, à medida que você vai se aprimorando, mas trabalhando em movimento, dia após dia, nessa evolução, as oportunidades elas vão surgindo. Só que a diferença é, as oportunidades vão surgindo, mas se você está nessa constância de buscar aprimoramento, de buscar capacitação, de buscar evoluir, as oportunidades vão encontrar você preparado, vão encontrar você preparada. Se você não estiver nessa busca, se você não buscar se aprimorar, as oportunidades elas vão surgir.
Só que elas vão surgir, vão passar por você e você vai continuar na vida que você está, nas condições em que você está. Então é importante perceber as oportunidades, mesmo que elas estejam camufladas de desvantagens, de revés. É importante perceber as oportunidades. Mas mais do que isso, é analisar as oportunidades que você já perdeu e como você poderia se preparar para novas oportunidades. E isso pode ser tudo. Pode ser na sua carreira, pode ser no seu relacionamento, isso pode ser no seu projeto na internet, estratégias que você fez errado, mas que você poderia aprender como aplicar e como corrigir para fazer do jeito certo, com o seu canal no YouTube, se você usa outras redes sociais para monetizar. Isso é para a vida. Você precisa aprender a identificar oportunidades e estar preparado para elas. É isso que vai fazer a diferença. Muitas vezes não adianta você ter alguém que pode te indicar, que vai fazer com que a oportunidade apareça, se você não estiver pronto, se você não estiver preparado. Então, por hora é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você já perdeu oportunidades porque você não estava preparado. Comenta aqui embaixo se você gostou também desse formato de conteúdo, que é mais um bate-papo, que é mais trazendo para você mecanismos, ferramentas, ideias para que você aprimore, para que você cresça em todas as áreas. Isso não quer dizer que eu vou deixar de postar conteúdo aqui sobre como ganhar dinheiro, não é isso. Mas às vezes a gente precisa ter uma conversa franca, às vezes a gente precisa de alguém dando direcionamento, instrução pra gente de como fazer, ou de por onde ir, de qual caminho seguir, ou o que a gente não está enxergando, e que talvez outra pessoa já passou e já enxergou, já conseguiu ver. Então, se você gosta também, gostou desse formato de conteúdo, me conta aqui nos comentários, compartilha com alguém que está precisando ver esse vídeo, ver essa mensagem, e se você ainda não é inscrito aqui no meu 2.0, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Aqui eu falo sobre mentalidade, sobre como você desenvolver a mentalidade correta, sobre como você ter uma mentalidade de crescimento, como você se livrar de crenças limitantes, como você se livrar de pensamentos que colocam você para baixo, que dão a entender que você não é capaz, e como que você, uma vez que ajustou a sua mentalidade, como é que você cuida melhor do seu dinheiro e como que principalmente você coloca mais dinheiro no seu bolso. É importante que você tenha as três coisas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ser a sua melhor versão, se inscreve aqui no meu 2.0. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para os meus treinamentos, o método LFA, que é onde eu falo sobre como você desenvolver essa mentalidade de crescimento. Vou deixar para você também aqui na descrição um link de um treinamento de um curso de inglês. Então, se você quer aprender outros idiomas, talvez já perdeu oportunidades porque você não fala outro idioma, né? Eu vou deixar aqui também na descrição. Inclusive, para quem é criador de conteúdo, para quem está empreendendo na internet, isso te abre um leque, um número de possibilidades imensa de você poder consumir conteúdo no exterior, conteúdo que está em inglês, que está em maior volume, às vezes em maior quantidade, e conseguir trazer isso para o seu nicho, trazer isso para o seu mercado aqui no Brasil. Então, eu vou deixar aqui também na descrição um curso para um treinamento de inglês que eu recomendo e que eu acho que vai ajudar você nessa trajetória. Então, por hora é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.